brasileiro. Então, modelo de trator não é fator limitante para ter uma boa plantadeira, né? Não, muito pelo contrário. É isso que é legal. O trator, ele serve simplesmente para arrastar o implemento, ele vai acionar, né, sistemas de turbinas pneumáticas, tá? E vai acionar eixos de adubo de semente. E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Agro Academy Podcast. E eu estou aqui novamente com o Iago. Fala, galera do Agro. E hoje a gente também tem a presença do Luiz Varela. Bom dia. Legal. E qual que é o tema de hoje, Iago? Como escolher a melhor plantadeira? Nossa, massa. E para falar desse assunto, trouxemos um dos maiores especialistas de máquinas de plantio. Hoje a gente está aqui com o Rogério, da Tatu Marquesan. Rogério, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional e falasse um pouco também a respeito da Tatu, um pouquinho sobre a Tatu. Maravilha. Bom dia a todos. Inicialmente, eu entro na Tatu Marquesan em 1993, recém-formado de um colégio agrícola, né, na região de Jaú. E eu posso dizer que a gente teve uma oportunidade de entrar na empresa, num dos maiores fabricantes de máquinas agrícolas da América Latina, onde a gente tem um portfólio gigantesco de modelos de máquinas diferentes. E em 1993, nós estávamos justamente numa transição de plantio convencional e entrada de plantio direto. Uhum. Então, isso favoreceu muito na minha carreira profissional, toda a bagagem que a gente conseguiu adquirir, porque o mercado ele é muito veloz na questão das mudanças. O campo solicitou essa mudança de uma velocidade muito, muito alta nos últimos anos, porque nós tivemos transformações de modelos de plantabilidade, né, de tipos de plantio. Nós tivemos uma migração para a gente chegar onde nós chegamos hoje, em dominar a tecnologia de conseguir ter alta produtividade, fazendo um plantio direto em clima tropical. Uhum. Então nós conseguimos, posso dizer que eu sou um cara que teve sorte de estar no momento certo, na empresa certa, no ramo certo, né, fazendo o que a gente gosta e gostando do que a gente faz, para que a gente pudesse contribuir com a empresa e a empresa com os profissionais. São 27 anos que eu tenho de Tatu Marquesan, então a gente viu toda essa transformação na mecanização agrícola, né? Sou formado em gestão comercial também, e hoje eu estou dentro do departamento de marketing, coordenando o marketing de produto, com um viés em plantio, colheita e transporte de grãos. Tá? Nós temos um portfólio gigantesco de produtos, como a gente já comentou anteriormente, subdivididos em preparo e movimentação de solo, equipamentos de limpeza, roçagem, né, com as plainas, as roçadeiras, movimentação como guinchos, um portfólio extremamente extenso, e dentro desse portfólio um foco também em alguns segmentos de mercado, como é o mercado canavieiro, que a gente tem a especialização através da marca Civemasa, que é do Grupo Marquesan. Então nós temos o Grupo Marquesan tem duas marcas de trabalho no mercado, a Tatu e a Civemasa. Então a gente segmenta os produtos de acordo com a aplicação. Então no setor canavieiro nós somos muito fortes em todo o processo de preparo e colheita, né, e plantio de cana-de-açúcar. E a minha especialidade hoje dentro da empresa também é ligada a plantio e colheita de grãos. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa expertise dentro de um portfólio gigantesco, subdivididos entre grãos finos e grãos graúdos. Porque a necessidade do produtor é realizar um plantio. E a gente até classifica o tipo da máquina entre grãos finos, semeadora de grãos finos, né, ou plantadoras de grãos graúdos. Né? A gente, dentro desse portfólio, dessa segmentação de modelos de máquinas de grãos finos, nós temos 10 modelos diferentes. Cada um para tipo de aplicação, número de linhas ou necessidade agronômica e mecânica que a máquina tenha que ter
para poder atender a necessidade do produtor. E dentro desses 10 de grãos finos, nós temos 23 modelos de plantadoras de grãos graúdos. E aí entra aquela questão, qual comprar? Né? Exato. Então nós temos, e se você, tem uma pergunta que é assim, por que tantos modelos? Primeiramente, nós somos fabricantes de implementos agrícolas. Do rabicho do trator para trás é o nosso mundo, é o nosso universo. Tá. Tá? Nós não fabricamos tratores. O que a gente encontra? Um menor produtor e um mega produtor. Uhum. Produtores são diferentes em tamanhos de áreas, necessidades, tipos de solo, tipos de topografia, tamanhos de tratores, tecnologias que esses tratores têm, possuem, né? E também, se o trator é novo, se o trator é um pouco mais antigo, né? Um seminovo, vamos dizer assim, nós temos a máquina para a aplicação que ele precisa. E nessa situação, nós vamos hoje de 2 linhas a 60 linhas. Nossa. E aí existem modelos de máquinas, modelos de chassis diferentes, articulações de linhas, distribuições de sistemas de distribuição de semente e também alguns opcionais. Então, a gente consegue configurar máquinas de projetos diferentes. Uma vez que você tem o projeto definido, nós temos a situação de você poder configurar essa máquina de acordo com a sua necessidade ou até a sua disponibilidade de recurso. Tá, entendi. Então a gente consegue ajustar o produto à sua necessidade ou à região que você está. Consegue trabalhar com agricultores com pequenos, que a gente fala, né? Menor área. Exatamente. Pequeno, menor área. Agricultura familiar, né? E o grande volume de áreas e de quantidade de produtores no mercado brasileiro é de agricultura familiar. Uhum. Então, em termos de unidade, o maior volume sempre será os agricultores menores. E aí cada um tem uma demanda. E nós temos uma vertente assim, dentro do nosso DNA que não importa o tamanho da máquina. A gente entende que esta plantadeira tem que ter a mesma qualidade de plantio. Uma coisa é você ter um projeto definido. Outra coisa é ele ter no seu DNA o mesmo respeito, a mesma aplicação que a gente tem na hora de desenvolver o produto e de fabricar ele, para que o pequeno produtor leve a mesma tecnologia, consiga ter o mesmo resultado utilizando uma máquina da nossa marca. E hoje, assim, falando um pouco do portfólio que é bem grande, qual que é a configuração que mais sai hoje, assim? Eu poderia perguntar isso? Pode, deve. Né? Essa é a grande questão. Em qual região que você está do país? Ah, entendi. Aí muda o modelo de máquina, muda o número de linhas e a gente sempre faz a pergunta, qual é o seu trator? Qual é a potência disponível que você tem e qual é a tecnologia que você tem disponível? A gente fala de tecnologia disponível hoje porque uma coisa é a demanda de potência disponível. Tá. Lembrando, nós não fabricamos tratores, nós fabricamos implementos. A gente se ajusta ao que você tem, ou àquele trator, aquela tecnologia que você vai adquirir. Segundo ponto, uma vez que você tem essa disponibilidade de potência, a gente ajusta o modelo de máquina e a configuração dela e a tecnologia. Legal. Por que a tecnologia? Quando você pega máquinas básicas, distribuidor de semente mecânico, você precisa de um trator simplesmente para arrastar o equipamento. Uhum. Então eu preciso de energia para tração. Legal. Quando você pega, vamos trabalhar com uma tecnologia de pressão negativa. Já precisamos de uma unidade hidráulica disponível nesse trator. Uhum. Então nós começamos a embarcar uma tecnologia de acionamento de transmissão. Então o que é um sistema hidráulico num trator? É quem vai movimentar o eixo do adubo e o eixo da semente. Uhum. Ou o que vai movimentar as turbinas para a gente trabalhar com um vácuo. Essa energia desses motores, elas virão do sistema hidráulico do trator. Então, potência disponível, sistema hidráulico disponível. Aí a gente começa já a ter uma opção de tecnologia de distribuição de semente. Vamos evoluir isso em controle. Vamos fazer agricultura de precisão. Precisamos do trator com a unidade hidráulica disponível e o piloto embarcado. A máquina é a mesma. O que muda é o que a gente coloca nela. Que você vai embarcando, né? Isso. Então, o resumo é o seguinte... Já entrando um pouco no tema, né, do assunto, que é como escolher a melhor plantadeira, então você está falando o seguinte, depende primeiro do trator. De qual trator que você tem, qual a tecnologia que você tem embarcada neste trator, hidráulica ou eletroeletrônica. Legal. Resumindo, a gente se ajusta ao que você tem. Não, legal. E a gente se ajusta ao que você precisa.
Precisa em que situação? Então nós temos que entender que o agricultor tem uma demanda de necessidade agronômica, topográfica e tecnológica. Tá? Nós ajustamos os nossos projetos à demanda do produtor. Legal. Nós nos tornamos o especialista na necessidade do agricultor brasileiro. Então, modelo de trator não é fator limitante para ter uma boa plantadeira. Né? Não, muito pelo contrário. É isso que é legal. O trator, ele serve simplesmente para arrastar o implemento, ele vai acionar, né, sistemas de turbinas pneumáticas, tá? E vai acionar eixos de adubo e de semente da plantadeira. Até então, no nível básico, essas máquinas são mecânicas. Por que o movimento é mecânico? Porque a gente pega a rotação da roda da plantadeira para girar eixo de adubo e eixo de semente. Então você calibra a dose de adubo e a dose de semente pelo recâmbio de engrenagem. Tá? Vamos evoluir isso. Bom, vamos tirar o recâmbio de engrenagem, não seremos reféns de roda e vamos colocar motores hidráulicos. Tá? Então, o que mudou na máquina foi a substituição de quem vai girar a transmissão. Isso é agricultura de precisão, porque você passou a ter um controle e um monitoramento. Isso não importa se você vai fazer taxa fixa ou taxa variável. Agora, na máquina, a máquina é a mesma. Né? O que nós evoluímos são projetos de máquinas diferentes que se ajustam a necessidades diferentes, que é o que a gente vai começar a trabalhar. Então, Legal. Quando você fala de sementes graúdas, nós estamos falando que, agronomicamente, a semente ela vai demandar um número de plantas por metro linear. Então, você vai ter uma população numa área de um volume X. Por exemplo, hoje um saco de semente de milho, ele vem 60 mil grãos. Né? Automaticamente, planta-se 60 mil unidades de semente por hectare. Você regula uma plantadeira de acordo com o espaçamento, né, para X número de plantas por metro linear. Porém, tem que ter uma eficiência nesse conjunto, nessa distribuição. E aí a gente entra naquela situação de coeficiente de variação, que é você ter as mesmas plantas com a mesma distância. E eu gosto de dizer, né, aquelas velhas e boas práticas agronômicas não mudaram e não mudarão. Por quê? Velocidade de deslocamento não deve ser alterada. E aí, por que isso não deve acontecer? Porque a topografia do seu solo continua igual. Nós estamos aqui em Pompeia, tudo plano, né? Então, o terreno vai dizer para você se você consegue ter um deslocamento com uma velocidade maior ou não. Entendi. Ou quanto isso vai influenciar na qualidade dessa deposição de semente. Então, a primeira coisa que o produtor tem que identificar é que, de acordo com a área dele, ele escolhe o tipo de máquina, o tipo de chassi e as articulações necessárias para que a máquina fisicamente consiga atender essa demanda. Tá? Então, quando a gente fala de sementes graúdas, nós estamos falando de colocar uma por uma e para que todas tenham a mesma distância entre si. Isso sim é uma plantadeira que vai fazer um plantio de sementes graúdas, uma por uma, linha por linha. Então a gente precisa dessa perfeição. A gente sempre questionou essa questão do agricultura de precisão, sendo que a gente sempre fez máquinas precisas para a agricultura. A precisão... porque a máquina sempre foi feita para distribuir o uniforme. Né? Fatores que mudam de produtor para produtor, de área para área, operador para operador, estes fatores contribuem para que você tenha uma eficiência maior ou não. Tá? Então, não muda as velhas práticas. Então, a velocidade de milho de 5 por hora deve-se continuar sempre. Se você tem uma topografia que permite, uma rugosidade sobre esse solo, o tipo de vegetação sobre essa superfície, porque você tem chacoalho de linha. Toda vez que você muda a velocidade, você diminui o tempo da eficiência operacional da máquina. Eu vou te perguntar um negócio. Então, por exemplo, hoje você vê, eu ouço muito isso, né? Distribuidores, né, de semente que você consegue trabalhar com velocidades mais altas. Beleza, mas o resultado que ela está te dando no solo de diferença entre uma planta e outra, para você é suficiente? É satisfatório? Então, essa satisfação, ela vem de você entender que aquilo ficou bom para você. Né? Se você pegar um agrônomo que ele não admite erros, ele quer perfeição, porque qual é a ideia da agricultura de precisão?
você ter perfeição. A busca nossa é a perfeição. Você nunca vai conseguir perfeição com pressa. Entendi. Então, você compensa a pressa com um parque maior de máquina ou máquina maior. Então, você tem que ter uma demanda de linha maior para você ter um rendimento operacional no final do dia maior, mas sem comprometer a qualidade. Qualidade sempre estará ligada à velocidade. Tá. Agora, se você tem uma margem de erro, uma tolerância nessa variação entre plantas, tá? E isso é satisfatório para você, e agronomicamente, se não te deu um resultado muito diferente, isso automaticamente fala, eu consigo trabalhar com uma velocidade maior, ter um rendimento operacional maior, mas isso não quer dizer que é perfeição. É que vai depender também, né, Rogério, do tipo de relevo, né? De relevo. Como que você vai plantar em alta velocidade. É diferente de você plantar aqui no estado de São Paulo e você olhar como uma região como Rio Verde, Montevidéu, né? E também não é, a gente está Primavera falando... do Leste. Você está falando de um tema que é legal, que é assim, a distribuição, né, da semente, mas tem profundidade de semente. Aí é que tá. Né? O que você não pode esquecer... São várias coisas junto aí, né? E nós trabalhamos nas duas vertentes. Quando você trabalha com plantadeiras que só plantam grãos, são máquinas gigantes. A gente tem máquina com 33 metros. Nossa. Para você ter uma ideia, 60 linhas de 55 centímetros entre linhas, tá? Então são 33 metros de largura de uma plantadeira, tá? Ela planta só semente. Mas qual é a realidade da maioria dos produtores? Você plantar semente e plantar adubo. E plantar adubo com haste escarificadora, porque a haste tem um fator principal para plantio direto em agricultura tropical. Você precisa fazer uma escarificação na linha. Cientificamente, é um preparo de solo na linha de plantio, não na área total. O que uma plantadeira com haste escarificadora faz, ela simplesmente deposita o adubo, mas ela faz uma escarificação que é como se a gente estivesse preparando aquele solo. Só que logo na sequência, já vem uma linha de semente. Existe uma vibração dentro desse suco, um chacoalho de linha, e aí você tem que ter um controle de profundidade que mantém todas as linhas abrindo este sulco, depositando a semente, todas na mesma profundidade, sem entrar em contato com o adubo, e aí você vem atrás, eliminando a bolsa de ar e tirando, né, fechando o solo. É muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa, aí você imagina isso a 5 por hora, a 6 por hora, a 7 por hora, e existe uma diferença entre um solo arenoso, argiloso, misto, e ele com umidade e seco. Isso tudo influencia no desempenho, não da máquina, mas da qualidade do plantio. A máquina vai conseguir passar por esse obstáculo? Vai conseguir colocar a semente lá? Sim. Agora a gente se pergunta no seguinte, e a qualidade disso? Claro. E esta qualidade está ligada a uma coisa. Quanto custa a semente hoje? Porque eu me lembro que quando eu me formei, logo na sequência, aqui no estado de São Paulo, nós tínhamos as casas Casas da Lavoura, que davam semente de milho para o produtor. Nós estamos falando num tempo não muito distante, anos 90. Não existe mais as casas da agricultura. O estado não produz mais semente. E a semente não é tão barata quanto era antes. E muito menos produtiva quanto é hoje. Aí você pega toda essa semente que tem toda uma tecnologia de evolução desses híbridos e dessas variedades, com alto poder de produtividade, e esta semente é refém de uma máquina, né, que vai trabalhar com o solo, e o DNA da Tatu Marquesan sempre foi da superfície para baixo. A gente sempre trabalhou solo, a gente sempre trabalhou estruturas geológicas. Então a gente trouxe a expertise de movimentação de solo para uma plantadeira. Certo. Só que ao invés de você trabalhar numa área total, a gente vem linha por linha. E isso tem pontos que tem que ser abordados e tem que ser trabalhados diferentes, de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente vai do Iapoque ao Chuí. Nós trabalhamos na América do Sul inteira. Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia. Então, existe uma similaridade? Existe, mas existem suas particularidades. Mas o ato de fazer a ação é igual para todos. O que vai mudar é a condição que esse terreno permite você conseguir ter esse deslocamento. E por isso existem máquinas diferentes, recursos diferentes, mas a lógica da velocidade, da distribuição não muda. Existem sistemas diferentes porque nenhum agricultor é igual.
igual, o trator dele Claro. não é igual, o conhecimento que ele tem daquela tecnologia também não é igual, é diferente. A gente fala o seguinte, a gente faz como se a gente tivesse uma fábrica de bolo. A gente faz o bolo do jeito que o cliente quer, do tamanho que ele quer, com ingredientes de qualidade, mas não existe uma receita de bolo pronta. Não existe um modelo de máquina perfeito. Existe um modelo de máquina perfeito para aquela região, para aquele tamanho de produtor. Você tem que ir ajustando de acordo com as variáveis que você tem, né? Sim. Não Agora dá você pra imagina vamos num padronizar, contraponto. E como que a Tatu consegue fazer isso? 23 modelos de máquinas diferentes. Você imaginou como que você prepara uma produção para produzir tudo isso? Porque você pensa assim, se personaliza muito, não é escalável, né? Isso. Então, como que a gente vai trabalhar a escala dentro de produtos personalizáveis? É simples. Por que a gente consegue fazer isso? 3.000 funcionários. Tá. A gente cresceu na pandemia, tá? Mas por que a gente fez isso? Porque nós temos um projeto muito verticalizado de indústria. Tá. 80% do que a gente entrega para vocês, a gente fabrica. O produtor, quando ele compra uma plantadeira, nós fazemos os itens fundidos. Nós usinamos, fazemos as fresas, nós fazemos a montagem desse conjunto, nós fabricamos a nossa tinta, para você ter uma ideia. Nós galvanizamos os nossos parafusos. Para fazer uma grade, nós fazemos os nossos cilindros hidráulicos. Nós fazemos os nossos mancais. Nós fazemos os nossos discos, os eixos, as travas, as porcas. Qualidade lá em cima. Aí que tá. Então nós temos projeto, produção verticalizada, processo e qualidade. Então a gente consegue, dentro de toda essa dinâmica desses modelos de máquinas diferentes, a gente consegue extrair o nosso melhor, porque a gente não depende muito de fornecedor, a gente precisa de fornecedor de matéria-prima, mas a expertise nós fazemos e a gente consegue ter os nossos planejamentos de produção dentro desses volumes para atender essa necessidade. Fora isso, você tem que limitar o seu portfólio, reduzir ele, e aí você foge dessa expertise que a gente veio falando até agora, de como você consegue ajustar produtos para todas as regiões e tamanhos de produtores. Tá? Legal. Dentro dessa linha, o que a gente gosta sempre de falar? Que a gente pega uma plantadora e divide ela dentro de uma família, um grupo de máquina, que é a proposta inicial, e dentro desse modelo da máquina, a gente vem trabalhando modelos, porque tem algumas derivações dentro desses projetos. Aí, em cima disso, o que é passível de configuração, tá? E o que dentro dessas configurações ainda entra como opcionais. É como se nós tivéssemos um projeto de um veículo, que você tem um projeto de uma planta fabril para produzir aquele modelo de máquina, mas o consumidor ele tem condição de escolher se ele quer com banco de couro ou um banco de tecido, roda de liga leve, ou ele quer uma roda com calota. Entendi. Nós fazemos isso com plantadeiras. E aí você diz o seguinte, então, que quando esse agricultor ele for escolher a plantadeira, ele segue essa ordem, essa árvore de decisão que você acabou de colocar. Escolhe a família. Pela família da máquina, eu preciso... Por que família? Porque nós temos máquinas acopladas no terceiro ponto, máquinas que plantam adubo, máquinas que adubo e semente, máquinas que plantam só semente. Então, minha pergunta é assim, como que eu defino, quais são as perguntas-chave que eu preciso responder para escolher a família? Isso, sempre assim. Nós estamos lá, por exemplo, lá em Rio Verde. Automaticamente, o senhor planta só semente ou vai plantar a máquina com adubo e semente? Planta só semente, já definimos o modelo, a família da máquina. São as máquinas só semente, automaticamente são as máquinas autotransportáveis ou moduladas, né? Ela tem um projeto de modularização. Não, eu planto adubo. Opa, então a gente já tem algumas opções. São 3 opções, chassi rígido, uma articulação ou 2. Né? O revendedor local ele já tem a expertise dos modelos. Então, daquela região, principalmente. Isso. Né? Então, é que a gente tem, né? Nós temos as máquinas para todas as regiões. Dentro de cada região, os canais de venda, a equipe de vendas e o concessionário já entende qual é o modelo que atua naquela área. Então, nós atendemos agricultores e revendedores do Brasil inteiro. Nós temos o portfólio para atender todos. Isso não quer dizer que os 23 modelos de máquinas venderão todos na mesma região, né?
Não é assim que funciona. Mas se precisar, a máquina está disponível. Então a gente trabalha esses conceitos para atender a todos, do mínimo ao máximo. Mas o que a gente faz é que vários fabricantes não fazem. Tá. Que é justamente você ter, na hora de comprar a máquina, além dos modelos diferentes, as opções de configuração. E por que a gente faz isso? Que a gente disponibiliza isso? Porque esses itens são fabricados por nós. Entendi. Então, quando você fala assim, olha, Rogério, qual disco de corte você tem? A gente tem ele por 2 tamanhos, ou 3, dependendo do projeto. Ele calça 18 polegadas, 20 ou 22. Mas a gente tem ele o liso, o estriado de 2 modelos, o ondulado e um disco com ondas curvas. Então, só disco de corte, a gente tem 5 desenhos diferentes. Entendi. Aí você pergunta assim, por que 5 desenhos? Cada tipo de solo tem uma aplicação. Tá. A gente tem o disco com aquele desenho para aquele tipo de solo. Por que a gente consegue atender isso com uma velocidade maior? Porque a gente fabrica o disco. Entendi. Se a gente dependesse de comprar de um fornecedor, você imagina um planejamento de produção para isso. Então, o fato de sermos fabricantes faz com que a gente consiga disponibilizar mais opções. Tá. Né? Lógico, seria lindo tudo ser de um modelo só, de um tamanho só, você ia produzir mais. Não é isso que acontece. Porque você tem que respeitar a realidade do produtor. Né? Que região que ele está. Então a gente consegue fazer isso. O que é ótimo em um lugar não é ótimo em outro, né? Entendi. Isso. E você muitas vezes trocando a mesma máquina, trocando um item, ele tem um desempenho totalmente diferente para aquela região. Não, legal. E aí eu queria te pedir o seguinte, eu não sei se você trouxe isso, mas será que a gente conseguiria depois, em algum momento que você tem uma apresentação que você está seguindo, mas assim, fazer um processo total de escolha de uma máquina para a região tal. Tipo sim, assim, sim. Legal, acho que a gente fica pega legal. Uma região específica. Não, né? eu tô louco para ver isso, porque eu quero ver as variações que dá. As variações. Tipo assim, família deve ser menor, né, a quantidade, sim. mas na hora que você chega aqui em opcionais... Mas a gente vai ver isso, na realidade você vai ver um item por item, né? Não, legal. Que a gente consegue modularizar. Por isso que a gente vem. E aí você vem nessa situação de qual modelo, porque isso gera uma confusão também. Né? A gente sempre pergunta o seguinte, o que você precisa? Onde é que você está? Qual o trator que você tem? Isso acontece muito nas feiras, tá? Porque a gente, nas feiras você passa a ter o contato próximo com o produtor e a gente faz as perguntas para entender o que ele precisa e já adequa o modelo certo e é incrível. Normalmente nas feiras a gente não vende máquina básica, a gente vende modelos diferentes, né, com as configurações diferentes, e as máquinas dificilmente se repetem. O que eu acho que deve acontecer na feira, quando o agricultor chega para comprar, ele vem com uma ideia fechada da plantadeira, né? Sim. Aí a hora que ele recebe a consultoria do especialista, exatamente, que vai conseguir contextualizar, trazer, né? Falar assim, a gente tem tudo. Tudo. Mas para você não é isso que você está pensando, não. A melhor solução é essa daqui. E aí isso acontece. E você vai entender o porquê. A gente sempre fala isso, né? A primeira pergunta, o que você tem disponível? Com base no que ele tem disponível, não importa se é novo, se é velho, a gente ajusta o projeto da máquina de acordo com o que ele tem de disponível, e esse disponível não é barato. Tá? Então a gente se ajusta a modelos anteriores, né, e aos modelos novos. Essa aqui é uma vedete do mercado hoje, que a grande realidade de grandes áreas é logística. Nós já mudamos nós chegamos numa nova era na agricultura, que plantar é obrigação de uma máquina. Plantar, fazendo plantio direto, já é mais que obrigação, faz parte do projeto. Mas como que você transporta isso para você crescer? O produtor precisa crescer, né? Quando você vem para a região de Minas para cá, descendo o Brasil, você tem áreas prontas, estradas já construídas, né? Mas essas estradas não têm 7 metros de carreador. Estradas rurais, porque nenhuma máquina tecnicamente foi feita ou pode transitar com elas em rodovia. Né? Então, hoje o nosso gargalo é largura de estrada para poder passar com essas máquinas. Então, essa máquina aqui é uma das vertentes que a gente trabalhou hoje, vem trabalhando no mercado, e só para você ter uma ideia onde isso já cresceu.
Né? Esse é um projeto aqui de imagem de uma máquina com 3,20 metros de largura de transporte sem você desmontar nada. Tá? Mas a gente tem máquinas, e essa máquina tem 2 articulações. E aí, na sequência, a gente vai ver um vídeo de uma máquina que já não tem 3,20, tem 6,5. 6,5 metros. Então, você precisa de um carreador de 7 metros. Aí você começa a entender por que essas máquinas estão lá em cima, no Brasil, né, no Centro-Oeste, e não aqui no Sul. Entendi. Tá? Então, primeira demanda, você tem que ter uma logística de deslocamento dessa máquina dentro da sua própria área. Né? São áreas maiores, mas que tem esses carreadores mais largos. Tá? E aí a gente chega a fazer uma máquina com... Você imagina o seguinte, você pega um chassi e divide em 7 pedacinhos. Tá. Então, a gente tem 7 módulos, tem 6 articulações. E aí, por quê? Porque mesmo sendo gigantesca, a topografia nunca é plana. Então o chassi se ajusta a esta irregularidade do solo. Então hoje, o que aconteceu com máquinas? Nós tínhamos máquinas de plantio convencional, você preparava o solo e fazia o plantio em área de solo preparado. Entrou-se, não vamos mais preparar a terra e vamos colocar máquinas para passar sobre essa palhada e depositar semente. Legal. Bom, agora vamos abaixar a curva de nível, ou quando tem curva de nível, vamos cruzar curvas de níveis, plantando. Né? Aí as máquinas passaram a ser pantográficas na linha de semente ou na linha de adubo também, que nós temos essa opção. Na sequência, o terreno tem um grau de inclinação. Né? Existe a declividade do terreno, mas existe a irregularidade. A irregularidade do solo a gente vai compensar não só na linha articulada, mas no chassi. Então o chassi passou a ter essa flexibilização, né? Esses módulos que a gente chama. Caramba. E aí, vamos crescer a máquina, então vamos pôr mais módulos. Então além de fazer isso, a gente precisa que isso esse módulo dobre a ponta, né, para frente, para que a máquina tenha uma largura de transporte menor. Sim. Então é o que aconteceu com as máquinas. Nos últimos 30 anos a gente teve uma transformação. Parece um Transformers. Sim. E tudo isso nos últimos tempos, a demanda é ligada à mobilidade. A plantabilidade é uma obrigação, mas a mobilidade virou uma necessidade para que você pudesse deslocar sem usar um caminhão, né, de uma área para outra em carreadores menores. Porque quando você traz essa ideia de fazer um carreador de 7 metros aqui em São Paulo, né, você imagina o quanto de área você desperdiça. Claro. Então nós temos que trazer o investimento na máquina para que você tenha mais área disponível de plantio, que realmente é um desperdício. É interessante quando a gente desce para o Paraná, se pudesse o agricultor plantava mais uma linha em cima da rodovia. Né? É verdade. Ele não tem espaço disponível, ele usa a área total. Então quando você pensa nessa dinâmica, você fala, a máquina tem que ter mobilidade, ela tem que levar uma área de trabalho, que isso não vai mudar. Largura operacional não vai mudar, mas ela pode ser menor na hora de transportar. Então esta mobilidade é a grande vedete no momento. E esse é um projeto que a gente fez com base nessa evolução, né? E a gente está trabalhando fortemente em cima desses pontos, porque a gente sempre tem essa pergunta, qual tomada de decisão passa na cabeça do produtor na hora dele fazer o investimento? E dentro dessas tomadas de decisões, a gente sempre se pergunta, né? Tipo de plantadeira. De acordo com a região que a gente está e o trator que o agricultor possua, nós vamos ter máquinas acopladas no terceiro ponto. São as máquinas hidráulicas, né? Hidráulicas que usam o hidráulico do trator. Tá? E tem as máquinas de arrasto. Então são famílias de plantadeiras diferentes com propostas diferentes, né? E dentro dessa situação, nós temos máquinas... nas máquinas de arrastos ou as máquinas acopladas no terceiro ponto, de como é a articulação dessas linhas, tanto no adubo quanto na semente. Então nós temos linhas pivotantes no adubo e a máquina é pivotante no adubo e pivotante na semente. E a gente não pode esquecer que o início das plantadeiras no Brasil, anos 70 e anos 80 e anos 90, era isso aqui. Linhas pivotantes. Isso não quer dizer que isso não funciona. Funciona muito bem. Um fator limitante é aumento de velocidade. Então, por que se plantava bem lá atrás? Porque não corria. Então, se você manter a velocidade recomendada agronomicamente, está tudo certo, com linha pivotante. E ela tem o seu valor.
Tá? As linhas pantográficas no Brasil nasceram para as máquinas poderem ser maiores, mas também para a gente pular a curva de nível. Senão a linha pivotante encavala em cima de uma curva. E aí o agricultor começou a abaixar a altura da curva de nível. Entendi. Reduzir a altura das curvas e aí começou a gerar algum problema de erosão. Né? Por que a gente fala isso? Porque a gente tem os terraceadores de base larga para que você possa compensar essa situação de curva de nível trabalhando com terraceadores de base larga. Aí onde você consegue passar com essas máquinas maiores e estar agronomicamente mantendo a preservação do seu solo. A gente não pode esquecer que a superfície do solo é a parte mais fértil. Geologicamente, a natureza nos deu isso. O que a gente tem que fazer é simplesmente cuidar, manter. O plantio direto, a grande vertente dele é justamente isso. Para você cuidar dessa superfície e manter essa área superficial fértil, né? E no lugar. Não pode dar uma chuva e levar isso para dentro de um rio. Então, é como que a gente faz para que este solo permaneça naquela área. Então, são práticas conservacionistas e a gente tem a parte de escarificador, subsolador e os terraçadores justamente para essas boas práticas agronômicas. Tá? As linhas pantográficas nasceram para ter esse recurso de articulação de linha, porque a gente tem grau de declividade, irregularidade e rugosidade. A rugosidade, que é o tipo de vegetação que está sobre essa superfície, interfere no chacoalho da linha, porque a linha vai vibrar, vai balançar. Então, mudou o tipo de vegetação, muda automaticamente o desempenho dessa linha. Tá? Você precisa ter esse recurso e esse equilíbrio. Você compensa a irregularidade do solo com linhas articuladas e chassis articulados. Tá? E se você tiver o juízo e manter a velocidade, toda a tecnologia embarcada é ganho, é benefício, é controle. Tá? Então você investe na tecnologia para ter benefícios. A gente não quer que o benefício seja velocidade, quer que seja qualidade. A sua área vai dizer se você pode mudar ou não a velocidade e o seu índice de satisfação, quer dizer, o produtor olhar para o solo, ver a distância entre plantas, a germinação e falar assim, para mim eu tolero essa diferença. Não, eu quero a perfeição. Tá? Então, as máquinas, elas têm esses recursos. Então, tipo assim, você está falando que quando você vai fazer a escolha, você trava na velocidade, porque pensa que... Sempre. Porque não dá para... É algo que não dá para ser padrão, porque o que vai fazer você permitir maior velocidade ou menor velocidade é o solo, essas condições que você acabou de dizer, né? Aumentar a velocidade é questão de juízo ou tempo. Tá. E teste, né? Isso, eu tenho pouco tempo, vou ter que correr, você vai perder qualidade. Tá? Eu tenho pouco tempo, investi em máquinas maiores ou mais máquinas, tenho um número de linhas disponível para que eu consiga compensar a janela de plantio com o meu número de linha disponível. Legal. Agora, a qualidade... se tiver atrasado, tá faltando linha, não tá faltando velocidade, exatamente. Né? Tá faltando linha, meu amigo. Né? Exatamente. Isso tem que fazer parte de um planejamento. Porque você fala assim, não, tem cara que fala, não, vou pegar menor, né? E vou compensar na velocidade. E normalmente ele pega menor pela largura de carreador que ele tem para deslocamento. Que é o problema que você falou atrás. São fatores limitantes que a gente tem hoje e a gente trabalhou nessa vertente de você ter essas máquinas maiores para plantar que se tornam menores na logística, mas isso tem um custo. O investimento ele passa a ser um pouco maior porque você tem todo um projeto de uma máquina que tem que ter as suas articulações, a sua resistência, mas que na prática ela tem que plantar. E no transporte ela não pode quebrar. Então uma máquina que tem parece um transformer, ela tem duas vertentes. Transportar e plantar. Plantar ela não pode quebrar. E se ela quebrar no deslocamento, ela ferra o seu plantio. Tá? Então são projetos que tem que estar embasado com muita coerência. Não, legal. Tá? E a gente tem uma situação das máquinas pantográficas no adubo e no semente que agronomicamente já é um outro nível de conceito, porque é o agrônomo que fala, olha, eu quero aquilo que a gente faz na semente, na profundidade, eu também quero isso no adubo. Porque o adubo você pode pôr líquido, não colocar na superfície ou colocar enterrado no solo.
Tá? Semente não. Semente você tem que ter essa padronização de profundidade. Ou então depende muito do que o agricultor entende sobre a deposição desse adubo no solo ou na superfície ou em que momento. Então nós temos máquinas para essa situação também. E aí a gente vem variando isso. Para a gente chegar no modelo certo, nós temos máquinas de chassi rígido, máquinas que passaram a ter uma articulação, que a gente chama de duo, ou máquina que tem duas articulações que a gente chama de trio. E depois da trio, a gente colocou uma quarta articulação e uma sexta articulação, né, nessas máquinas, porque elas começaram a crescer muito. E a gente vai trabalhar isso. Mas é isso que determina o tipo de solo, topografia, que determina todo o planejamento de correção de solo, curva de nível, que é você preparar a área para aquela máquina que você tem, tá? Ou qual máquina que você vai investir, qual modelo, para atender a sua diferença entre uma região e outra. Quando você pega um pequeno produtor, pequenas áreas, você tem grau de declividade, você tem que trabalhar com práticas agronômicas para fazer curva de nível e automaticamente você tem máquinas menores e tem uma outra situação, que aí entra a situação da máquina. O plantio, agronomicamente, ele é recomendado sempre o plantio em nível. Tá. Isso quer dizer que se você tem uma curva de nível, a plantadeira tem que acompanhar o nível da curva. E aí o tipo de linha tem um desempenho diferente da máquina. Entendi. Tá? E essa curva de nível, ela varia de região para região, mas todo o levantamento plano e altimétrico, ele é feito por um topógrafo. E ele vai medir o grau de declividade, a distância entre curvas e a altura dessa curva. A gente não pode esquecer que o limite de 1 metro linear de curva de nível, ele não pode exceder, não sei se você sabia disso, mas 1 metro de largura de curva de nível, ele tem uma capacidade máxima de reter 1 metro cúbico de água. Tá. Então você faz uma curva de nível pensando o seguinte, vai chover, cada metro linear tem uma crista de 80, 90, 1 metro de altura. Sim. Tá? Aí se eu tiver um terraçador de base estreita, minha curva é, vamos falar assim, uma crista alta e uma largura menor, quer dizer, não dá para plantar em cima da curva. Sim. Se eu tiver um terraçador de base larga, eu faço curva de base larga, vou ter uma crista alta, mas a máquina planta em cima da curva. Você não tem desperdício de área, mas a curva de nível tem capacidade de reter 1 metro cúbico de água. A diferença é em que tempo esse 1 metro cúbico caiu. Então, se chover tudo em 20 minutos, tchau. Não adianta, né? Então, uma coisa é a prática que você faz para conservar. Outra coisa é qual é a programação desse investimento que você vai fazer para você ter essa logística de plantio. Como vai ser o seu talhão? Porque a máquina vai ser refém dessa situação. Tá? Então, essas curvas de níveis, né, elas têm que reter água, manter o solo fértil e você evitar essa erosão. Então você coloca máquinas para trabalhar em cima dessas condições. E aí a gente ganha o quê? Velocidade de plantio, otimização de área. Velocidade é assim, eu tenho uma máquina ajustada para a área que eu tenho. Senão você fica brigando com o terreno. Sim. Por isso que existem modelos diferentes de máquinas e tamanhos de máquinas diferentes. Tá? Quando a gente fala isso, esse é o nosso início. Máquina pivotante. Tá. Essa máquina pivotante, que a gente vende ainda muito bem para pequeno produtor, ela tem um limite. Né? O limite dela é velocidade. Por quê? Porque nós temos uma linha de adubo e de semente que faz um pivô no chassi central. Tá? Então toda a articulação da linha ela é feita num porta-ferramentas lá na frente. Tem o disco de corte e a linha de adubo e a linha de semente está presa ali. Agora, a linha de adubo é mais curta, a linha de semente é mais longa. Toda a articulação que aquela linha está fazendo lá atrás, ela reflete lá na frente. Entendi. Então, o ponto de articulação é curto. Mas o que é ruim é bom. Por quê? Porque esse sistema é muito bom em terrenos com grau de declividade. Porque você acompanha a curva de nível com essa linha, sem que a linha de semente fuja da linha de adubo. Entendi. Então, esse tipo de linha é muito utilizada para pequenos produtores. E a distância da linha de adubo, o disco duplo ou haste carificadora, em relação à linha de semente é curta. Então você não tem a lei da física contra você. Né? Eu tenho os dois corpos próximos, acompanhando onde um passa, o outro vai junto. Não existe essa diferenciação que
num plantio em nível, um queira fugir do outro. Sim. Tá? E por que isso não foge? Porque existe uma barra limitadora, tá vendo essa barra amarela? Aham. Essa barra, ela é uma barra solidária. Aquilo que a linha 1 está ligada à linha 2, aqui a 2 está ligada à linha 3. Em cima de uma curva de nível, ninguém escorrega. Porque um segura o Sim, outro. entendi. Aquele que Legal. me sustenta não me deixa articular. Então, assim, eu vou querer subir mais. A outra barra fala, não. Entendi. Então, uma linha segura a outra, mas ela estabiliza. Por isso que esse tipo de máquina, a gente vende muito bem para pequeno produtor. Número de linhas menores, tratores menores, extremamente adequada para terreno crítico. Áreas menores, onde você tem uma área de manobra muito curta também, Aham. tá? E você consegue aproveitar essas áreas e plantio com qualidade. O que você não pode fazer aqui? Correr. Mantenha a velocidade agronômica correta para dar tempo da linha subir, da linha descer, Tá. a linha de haste escarificadora fazer o sulco ou o disco duplo. Depois vem o controle de profundidade, cada um fazer a sua função. Uhum. Tá? Então são as máquinas de arrasto pivotantes. A gente tem modelos maiores e modelos menores. A gente tem esse tipo de conceito de máquina em máquina de terceiro ponto. Uhum. Tá? Então, os modelos de máquinas, a gente sempre trabalha as regiões, Entendi. pelo tipo de produtor, e a rede de concessionários, ela está preparada para vender aquele tipo de máquina que já foi consagrado esse tipo de plantio na região. Tá? Existe esse direcionamento. Nossa. E quando a gente fala de linhas pantográficas, Caramba. aí entra o recurso, a máquina precisou crescer. Não dá para crescer sendo linha pivotante, tendo um limite. Então é muito individualismo. A primeira linha ou a última linha, não importa o tamanho da máquina, são individuais. Entendi. Cada uma tem a sua articulação. Porque tem diferença de relevo da linha 1 para a linha 33. Exatamente. Entendi. Show. E aí, nessa situação, a gente começou a compensar esse tamanho de máquinas articulando o chassi. Tá. Então, são dois recursos. Então, temos máquinas de chassi rígido até 17 linhas. Uhum. Acima de 17, já teve a necessidade de você vir particionando esse chassi, dividido em 2, dividido em 3. E nós fomos dando nomes diferentes para cada produto. É simples. Então, a gente tem as máquinas rígidas, a com uma articulação, a com duas e as maiores. Cada uma ganhou um nome diferente, mas com a mesma proposta. Tá. E a gente se ajusta ao terreno do cliente. Para você ter uma Caramba. ideia, isso aqui é no ano de 2000, lá no Paraguai. Aqui é uma máquina que ela não tinha o recurso no chassi, mas foi quando a linha de adubo e a linha de semente passou a ter recurso de articulação. Tá. Em cima de uma curva de nível, a máquina parecia uma centopeia. Caramba, meu, olha que legal essa foto. Né? A gente cresceu essa máquina e dividiu o chassi em 3 pedaços. Então hoje a máquina faz tudo isso, não embucha, fazendo plantio direto, com alto volume de massa, tá? Que é justamente isso. Isso aqui, ó, essa distância. Olha a palhada que está isso aqui, Aham. nessa área. E é uma máquina pantográfica no adubo e na semente. Mas ela tem uma situação. A distância do adubo para a semente já ficou muito maior. Uhum. É uma máquina recomendável para plantio em nível? Não. É uma máquina que consegue cruzar uma curva de nível. Então você pega uma reta e segue embora. Tá. Então é uma máquina que é uma proposta de articulação. A gente tem ela no chassi rígido, que a gente chama de Copflex. E se a gente articular o chassi, a gente chama de Coptril. Tá. Mas o que está embaixo da máquina tem a mesma proposta. Articular a linha de adubo e articular a linha de semente. Né? E aí nós começamos a crescer as máquinas só semente. E para atender uma demanda de regiões de topografia mais planas. Isso não quer dizer que ela não tenha irregularidade, tá? Uhum. Então, você compensa a irregularidade cortando o chassi em partes. Em 3 partes, né? Ou em 5 partes, ou em 7 partes. Eu vou mostrar para vocês esse conceito de máquina na versão máxima. É um chassi que está montado com 60 linhas, porém num espaçamento de 55 centímetros. Tá. Se você me perguntar, é um outro fator que faz com que a gente tenha que desenvolver projetos diferentes. Caramba, grande. 45, 50, 55. A gente faz projetos sempre pensando em 45, 50 e ajusta os 55 com base nesses chassis. Uhum. Tá? Esse é um projeto específico que a gente vai mostrar no vídeo, que ele está no Piauí.
Então, como é uma temperatura alta, então você tem que começar a abrir o espaçamento para você ter uma aeração maior. Tá. Tá? Por isso que é um chassi que a gente tem, permite 72 linhas de 45 centímetros, mas está com 60 de 50 e 5, 60 de 55. Cara, que bonito, né? O Iago é apaixonado por plantio, ô Rogério. Deve estar babando ali. Olha isso, Japa. 33 metros Meu Deus. por passada. O agricultor fica muito louco a hora que vê um negócio desse, né? Eu gosto de dizer Cara, que... aí, olha que Olha lá, massa. você articula o módulo, porque ela de 33 metros de largura de trabalho, você vai trazer ela para 6,5 metros. Agora a gente tem, vamos arredondar a conta para deixar uma área de a lateral dos dois lados disponíveis. Nós temos 7 metros de carreador em Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, para andar com a máquina? Não. Automaticamente. Ela fecha em quanto então, Rogério? São 2 partes de cada lado, Tá. né? Então você fica com um centro, Fica né? com E centro. 2 módulos laterais, um de cada lado. Ok. Só que esses 2 módulos laterais, nesse caso, são divididos em 2 pedaços, Tá. né? Que articulam junto. E é o que a gente aqui a gente tem uma máquina com uma articulação. Uhum. E aqui a gente tem, para você ter uma ideia, a gente pegar esse chassi e colocar um terceiro pedaço. 3 articulações. Então, máquinas de chassi rígido, uma articulação ou 2 articulações. Você está vendo como a gente consegue ajustar o projeto do chassi à irregularidade Sim. do solo? Uhum. A linha tem articulação, porque nós temos rugosidade, né? E alguns declives que acontecem nesse pequeno Entendi. espaço, mas a linha acompanha. Mas o chassi se molda Tá. ao terreno, tá? E aí você fala assim, na prática, olhando para uma área como essa, você entende que esse chassi tem alguma irregularidade? Não, mas na mesma área, olha, tá vendo aqueles 2 coqueiros ali? Na hora que eu for plantar com essa máquina no meio dos 2 coqueiros, você entende que Cara. na mesma área, aqui existe uma curva de nível baixa. Você ajusta o chassi à situação Nossa, do olha essa terreno. linha ali, cara, aquela primeira ali. Incrível, né? Cara, incrível isso aí. Então hoje, o que a gente Caramba. fez dos anos 80 para cá? Nós fomos crescendo máquinas, dando recursos, pegando os chassis que eram rígidos e trabalhando articulações, dando articulações nas linhas de semente ou nas linhas de adubo, fazendo máquinas com só plantio de semente em tamanhos maiores, porque nós temos plantadeiras de 25 cavalos de potência a 630 cavalos de potência. Nós fazemos máquinas Entendi. para todo tamanho de produtor e todo tamanho de trator Show. e todas as regiões. Que massa. Uma coisa é você ajustar a máquina ao terreno ou à região. Outra coisa é o que a gente vai trocar de opção. Tá. Por que a gente tem 5 tipos de disco de corte? Porque, primeiro, a gente fabrica os discos. Tá. Cada desenho tem a sua proposta. Solo argiloso, solo arenoso, né? Eu tenho um espelhamento na parede. Na hora que o disco de corte corta a palha, ele entra dentro do solo, ele faz um espelhamento lateral no sulco. Olha que coisa linda. Como que a gente evita esse espelhamento lateral? Através dos desenhos dos discos. Então, cada região tem a sua particularidade. Nós fabricamos todos. Então você consegue pegar aquela máquina que você escolheu e falar, eu quero este tipo de disco de corte. A gente configura. Então a gente consegue, aí a gente já está começando a personalizar a máquina Aham. de acordo com a região que ele está e o tipo de solo. O agricultor já sabe o que funciona na região dele. A gente ajusta o projeto da máquina com a opção que ele precisa. E por que a gente faz isso? Porque a gente produz tudo isso. Entendi. Tá? A mesma coisa a gente faz isso com linhas de adubo. A gente tem o disco duplo, haste escarificadora, haste com desarme automático, ponteira diferente e disco simples. Disco simples porque é um disco. O disco duplo porque são 2. Aham. Esse cara aqui, ele abre um sulco e deposita o adubo Tá. plantado. Mas ele não faz uma escarificação. Depende muito da estrutura do solo, se ele permite ou não trabalhar com disco duplo. Tá? A haste escarificadora é um preparo de solo na linha. A gente tem 3 modelos de ponteiras diferentes. Tá?
É regional também isso. Tá? A haste escarificadora com desarme automático para região de pedra. Sim. Tá? E o disco simples é uma novidade também, porque o pessoal muito de solo argiloso, né? A região do sul é um conceito argentino também que o pessoal usa. Ele tem um disco simples, usa menos potência, trabalha em terreno com pedra porque o disco roda sobre a pedra, a haste escarificadora levanta a pedra. Né? Você resolve um problema de plantio com haste escarificadora, mas arruma um problema para a colheita. Porque você tira a pedra sobe, quem pega ela depois? A colhedora. Plataforma. E aí a colhedora paga a conta. Nossa, já vi cada coisa. Para toda ação existe uma reação. Né? Por isso, independente, uma máquina que tem linha de adubo, a gente tem opções de configurações de tipo de ferramenta. A gente fala qual ferramenta ele vai usar na unidade de adubo. Tá? Para a gente depositar esse adubo na superfície, que é o que acontece com o disco simples, ou fazendo uma escarificação com deposição de adubo em profundidade, ou dentro do próprio disco duplo. Tá? A gente também tem essas opções. Essas opções também são disponíveis nos reservatórios. Nós tínhamos os reservatórios individuais, e aí a gente passou para aquelas caixas por gravidade, que a gente chama de caixa de semente única. Aqui você tem 3 ganhos, né? Fator número 1. Você tem uma centralização na hora de você fazer o abastecimento. Está tudo em um ponto. Número 2, ele leva 30% a mais de semente no mínimo do que um reservatório individual. Mas o terceiro ganho em relação a esses, quer dizer que esse aqui é ruim. Tá? Ele é individual. Podemos dizer que ele é egoísta. Cada linha tem a sua. Não é isso? E ele leva um volume menor. E por que esse cara tem um terceiro ganho? Porque todo o peso desse reservatório, do início do plantio ao final do plantio, não está sobre a linha. Sim. Está sobre o chassi. Porque esse conjunto fica acoplado num chassi e o chassi está sobre o rodeiro. A linha flutua sem diferença de carga. Do início do plantio ao final. Isso, é o grande ganho. Porque se você está com o abastecimento na linha, fisicamente você, né? Isso. É nítido que no começo mais pesado, né? Começa e aí o que acontece para baixo? Muda a carga. Então. Muda a carga. Não, show de bola. Tá? Então o interessante é que ele também não demanda potência, tá? A gente tem alguns projetos que usam aquela caixa de semente central. Ele facilita, mas você tem uma necessidade de potência maior também. Isso é passivo de configuração nas máquinas. Tá? Então, e transmissão? Nós temos 2 modelos de transmissão. Ou você tem uma transmissão mecânica, que nós somos reféns do quê? A roda gira o eixo, que gira a catraca, que gira o recâmbio. Você alterna a rotação para a entrada do eixo de adubo entre o eixo de semente. E aí você tem doses diferentes de acordo com a necessidade que você precisa nas regulagens. Por isso que é uma transmissão mecânica. Você tem um movimento da roda sendo transferido para a transmissão e você tem todo um conjunto de correntes ou eixos, cardãs, para que isso possa acontecer na máquina. Bom, bonito, simples e barato, mas você não tem um controle. Você é refém da roda e se a roda patinar, você tem um delay. Né? Então, qual é a evolução? Como a gente consegue evoluir esse sistema? Colocando motores hidráulicos. Aí é o que a gente chama de agricultura de precisão, que na realidade a máquina é a mesma, você tira toda a transmissão mecânica e vai trabalhar com comunicação isobus, um sistema de filtragem para esse óleo que vem do trator, por isso que o trator tem que ter uma tecnologia hidráulica disponível. Então, além da cavalagem, há disponibilidade de tecnologia hidráulica para acionar esses motores elétricos e toda a comunicação com o piloto é via módulo. E, então, você tem uma tecnologia hidráulica eletroeletrônica. Show. E para isso, você tem que ter disponibilidade de recurso e treinamento operacional. Porque a gente sempre fala assim, né? Tô olhando para o portfólio, né? Você trouxe desde o mais simples para estamos avançando agora em opcionais. E como você falou de treinamento profissional, vou falar o seguinte, como que o quanto você acha que impacta essa falta de mão de obra capacitada no campo para a adoção dessas tecnologias? Porque eu vou te falar o seguinte, eu já vi no campo, né, diversas vezes quando eu era instrutor de Senar, estava no campo todo dia, o cara não usar a tecnologia na máquina porque não tem a mão de obra. E alguns falaram o seguinte, assim, eu não vou aderir a essa tecnologia, por mais que eu entenda que funcione, porque eu não tenho a mão de obra capacitada para poder operar tudo isso daí.
A gente tem algumas vertentes que é assim. Número 1, quantos por cento, ou se você classificar entre pequenos, médios e grandes produtores, tem disponibilidade de recurso para investir na tecnologia? Tá. Porque você sabe que é um investimento que não é barato. Uhum. Tá? E vou dizer para você, se o agricultor pensa em investir na tecnologia já pensando em ganho, ele já sai errado, no meu entendimento. Uhum. O grande ganho inicial é aprendizado. Tá. Porque assim, você não sai de um ano para o outro plantando com a máquina mecânica, e no ano seguinte embarcando na agricultura de precisão e já vai aumentar a sua produtividade. Entendi. Não é assim que funciona. Que legal esse posicionamento. A gente entende que na prática, por isso que existem frustrações. Porque o cara já acha, não, comprei, então vou produzir já mais. Vou produzir. Não, gente, simplesmente é a ferramenta que você vai ter métrica e controle. Tá. As ações que você praticarão, né, o agricultor vai praticar depois desse investimento e toda a preparação que ele vai fazer com a equipe dele, isso tudo vai fazer com que lá na frente ele tenha ganhos. Mas só uma pergunta, quanto custa a informação das safras passadas que ele não tem? Uhum. Ele pode ter o dinheiro que for, mas ele não compra essa informação. Sim. Ele vai ter que produzir estas informações nos novos plantios e entender o que mudou para que ele possa ter as atitudes. Você está falando o seguinte, então a partir de hoje você vai começar a medir. Sim. Né? Vamos começar. Você não mede hoje? E você mede com qual ferramenta? Entendi. E acima de tudo, quem mede controla. Quem controla registra. Então você tem que ter, número 1, o investimento na tecnologia. Número 2, preparar a sua equipe, treinamento, e investir em qualidade operacional. Tá? Número 3, o que você vai fazer com essas informações? Porque não adianta nada se você montar toda essa dinâmica e não vir para um escritório. E você interpretar seus dados, com base na interpretação dos seus dados, mudar as ações de correção de solo, de calibragem de máquinas, porque você passa a ser... você tem um consultor que gera um diagnóstico e que com base no diagnóstico você calcula a dose daquilo que você pode fazer. De repente você vai ter um ganho, né, de redução de custo, como você pode falar assim, peraí, você vai entender os limites e saber se você, dentro daquela área, você consegue pôr uma população maior com a mesma quantidade de adubo que você tinha, né? Ou se você tem que fazer uma população menor, porque todo mundo é diferente. O solo também, as áreas são diferentes. Mas qual é o mínimo e qual é o máximo de cada talhão, de cada área que você tem? Então eu entendo que o gargalo da tecnologia hoje não é dinheiro, não é recurso. É capacitação profissional, você ter gente para fazer o sistema funcionar sempre de agora em diante. Entendi. Não, porque a gente está ensinando assim, você está ensinando como escolher a melhor plantadeira. Sim. Beleza? Então você falou o seguinte, vamos olhar para a máquina. Então, tipo de trator é um pré-requisito. Tipo de operador é outro. Sim. É isso que eu estou querendo falar, né? Porque, Também. por exemplo, eu quero essa, mas quem que vai operar essa máquina no campo? E não é só operar, a gente já mudou o passo. O operador, quem que vai calibrar a máquina? Pois é, fora calibrar, configurar, né? A gente tem experiências, né? Eu gosto sempre de dizer, aqui em Bebedouro, o Vitor Campanelli, um parceiraço nosso da Tatu, ele trabalha com agricultura de precisão. Cara, é interessante a dinâmica ali. Ali simplesmente eu tive a luz do que funciona na agricultura de precisão na prática. Ele não opera trator. Ele tem um operador. Sabe quem calibra a máquina? Ele, o dono, regula. Entendi. O operador opera e assiste no piloto. E sabe todo o diagnóstico e sabe o que ele programou. Entendi. Né? Então, assim... A tecnologia, a máquina existe, ele embarcou a tecnologia, ele treinou os operacionais, ele instruiu do porquê e qual é o ganho e o que aquilo gera de informação no momento sobre o controle, né? A dose de semente, a dose de adubo. Ele consegue trazer todo mundo para o sistema, mas o que é interessante é assim, quem que vai lá e calibra e fala assim, é isso que precisa? Ele. Mas é ele que vai plantar? Não, mas ele sabe o que ele fez. Entendi. Então tem que trazer os operadores para este universo. Sim. E não importa se você é numa plantadeira, se você é num distribuidor de calcário, se você é num pulverizador, se é na colheita. Exato.
Você tem que trazer a informação, né? A tecnologia existe, mas o operacional tem que entender o que isso vai trazer de benefício. E dentro de um planejamento de uma safra, você entender o que você conseguiu reduzir por desperdício, não porque tem que aplicar mais ou menos. O que você consegue aplicar na quantidade certa daquilo que necessita, isso é um ganho, porque você eliminou desperdício. E o que você conseguiu ter de benefício, de produtividade em relação à prática que você estava fazendo anteriormente. Sim. Não, entendi. Então, a máquina, e de novo, qual é a máquina? Não importa se a sua máquina tem 2 linhas ou tem 60. É passivo de você colocar a tecnologia embarcada. Não, legal, show. E principalmente o posicionamento seu. Você falou, a partir de hoje, você vai tomar decisão em algum momento. Sim. Você toma medindo ou toma sem medir. Né? E aí você está falando o seguinte, que esse primeiro estágio de embarcar a tecnologia na máquina é dar essa possibilidade para o agricultor começar a medir o trabalho e depois tomar decisão. Que é isso, né? E eu falo para você, dá para fazer agricultura de precisão ou ser preciso na agricultura com a máquina mecânica que você tem. Sim. O que você não pode fazer? É extrapolar, né, o limite de velocidade e não ter uma calibração, uma regulagem de máquina. Coloca o híbrido certo. Uma espiga de milho dá 40 tamanhos de semente diferente. Mas quando eu entrei em 93 na Tatu, a Tatu fabricava disco de semente de ferro. Evoluiu muito até a qualidade o tipo de material, as opções que tem disponíveis hoje. Hoje o agricultor, você compra pronto o que você precisa. Há 20, 25 anos atrás você tinha que fazer. Você tinha que comprar um disco cego, simplesmente pegar, preciso de 28 furos, ir lá com uma broca e furar. Caramba. Era assim que acontecia. Então hoje está pronto, disponível na prateleira. O que ele tem que fazer? De novo, boas práticas, treinamento, treina a sua equipe, traz todo mundo para o entendimento. E a gente sabe, tem muito agricultor que não treinou a equipe. Ele tem que ter uma equipe treinada, e ela tem que entender que ela é peça fundamental para que aquela máquina que tem recursos possa entregar o melhor para ela. Não, o plantio está ligado a simplesmente a comunicação, planejamento, regulagem e operação. Porque comprar semente você vai ter que comprar adubo você vai ter que comprar, plantar você vai ter que plantar. Então simplesmente se organiza ou faça as manutenções, as revisões ou trabalhe os seus investimentos, né, ao adquirir uma plantadeira nova, pensando primeiramente qual é a demanda da máquina, que tipo de chassi que eu preciso, que articulação de linha, quantas linhas eu preciso dentro da minha logística ou do modelo de máquina, qual é o trator que eu tenho disponível para puxar esse conjunto e que tecnologia que você embarca nela. Pois é. Não existe bolo pronto, existem receitas isso. de bolo com ingredientes diferentes. Tem muita gente fazendo muita coisa boa já. Sim. E é começar, e nesse universo, no portfólio tipo que vocês têm hoje, dá para o cara fazer o que ele quiser, né? A gente estava conversando antes, por que você encontra muitos agricultores que possuem as máquinas nossas, né? Há anos que ele tem. Várias. E qual é o relato? Ela sempre plantou bem. Exato. Você consegue colocar a máquina em pé, revisada, com baixo custo. A gente sempre se preocupou com reposição, vida útil de máquina. Plantar bem, a gente sabe que é obrigação do projeto. Né? Agora, a gente não consegue ter o controle sobre a ação do proprietário da máquina e da sua equipe. Então, o que a gente faz hoje? É interessante essa pergunta, que é assim, que você fez lá no início. O que vocês estão fazendo com isso? Treinando a equipe. Para vender máquinas e as máquinas serem mais eficientes, nós temos que ser escola. Não, os caras... olha o que você está fazendo aqui. Não é tirar pedido. Não. É conscientizar que simplesmente diferente. Uma máquina tem recursos, mas assim, tem que chegar a informação para o operador. O Senar que você trabalhou, ele faz isso, né, com uma qualidade muito grande. O que muda é que existem modelos de máquinas diferentes, mas a informação tem que chegar para poder extrair, e o agricultor ele vai fazer um plantio com precisão com a máquina mecânica. A diferença é que ela não gera relatório. Mas ele consegue enxergar que o que ele está fazendo não é errado. Porque dá a impressão, com o agricultor de precisão, que tudo que a gente estava fazendo era errado. Não, tem muita gente que produz muito mais com mecânica do que o cara que tem o top da tecnologia. E aí você começa a entender assim, é que ele faz coisa... É igual o jogo de futebol. É como ele faz, né? Para você não perder o jogo, você tem que errar menos.
Então, a primeira coisa, aonde você está errando? Corrige seus erros. Não importa a tecnologia. Tá? Então, uma vez que você entende que, olha, eu estou errando menos, mas eu preciso evoluir. Aí a evolução é em controle e monitoramento. Não tem para onde correr. Show. E, uma vez que investiu em controle e monitoramento, treina e muda as suas atitudes para que você tenha resultados diferentes. Legal demais. É isso que a gente faz numa máquina. Simplesmente tira a engrenagem, tira recâmbio, põe motores hidráulicos, módulos embarcados na máquina, isso tudo controlado por uma tela. Então, quem controla a máquina é o piloto. Quem dá os comandos é o piloto. Quem aciona a máquina é o trator, é o sistema hidráulico do trator. A máquina é refém, ela obedece para arrastar, para acionar, para distribuir e para monitorar. A gente só coloca uma tecnologia que você passa a ter todo esse controle e essa informação. Legal demais. Tá? Isso tudo já chegou também nos motores elétricos. A tendência da evolução, vamos falar de evolução das máquinas no campo. Tá. A energia hidráulica demanda potência. Uhum. Então o futuro das máquinas também é ser elétricas. Então, ser elétricas, lembrando, para girar o distribuidor de semente e para girar o distribuidor de adubo. Não é que a máquina inteira vai ter um motor elétrico, não. Então aí a diferença num conceito de um veículo é que você passa a ter vários motores pequenos, centralizados em seções de adubo ou linhas de semente. É o que acontece com essa tecnologia hoje de desligamento de linha, acionamento de linha. Porque uma vez que você aciona, você consegue ter controle e desligamento. Tá. Então já existem esses motores individuais por linha de adubo, por linha de semente e futuramente também para seções de adubo. Tá? Então a eletrificação é a grande evolução, né, do acionamento dos distribuidores de semente de adubo em plantadeiras. Esse é o futuro. Tá? Muito bem. Uma vez que eu tenho máquinas, a gente tem sistemas de distribuição diferente. Então nós temos máquinas com sistema radial, né, mecânico, que são duas opções. Uma que tem uma caixinha que não tem os organizadores e outro sistema que tem os organizadores dispostos em pontos diferentes, onde você tem uma evolução do sistema mecânico tradicional. Isso não quer dizer que isso é ruim, tá? Você é refém de ter discos e anéis todo ano de acordo com a peneira que você tem daquela cultura. Mas isso é bom, bonito, barato e é o que está acessível para pequeno e médio produtor e não demanda potência. Tá. O que eu gosto sempre de recomendar é compre os discos e os anéis com antecedência, né? Mas compre a semente com antecedência, porque você tem um padrão melhor de peneira. Tá? O pneumático tem uma grande vantagem, você não é refém da peneira, então é a grande evolução. Outro erro no passado é que pensava-se que vamos aumentar a velocidade de plantio utilizando o sistema pneumático. Cara, não! Esse foi o grande erro. Isso daí é uma máxima, né? Tipo assim, que não é, né? Tipo... O agricultor... Você pode plantar no sistema mecânico até 5 por hora, quando você colocar o vácuo aí... Você vai para 7. Você vai para 7. 7, 8 por hora. Esse foi o grande erro. Eu fiz um teste com uma máquina uma vez, o agricultor pediu para voltar para 5. Falou, não muda a velocidade, de novo, essa velocidade está ligada a uma coisa. Qual a tua topografia? O tipo de topografia vai dizer se a sua linha chacoalha muito e se o seu trator consegue rolar sobre esse terreno. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. A gente tem, para você ter uma ideia, a gente lançou o ano passado uma grade niveladora de alta velocidade. Se chama Speed Disc. Tá? A gente vende isso para o hemisfério norte, Estados Unidos, né? Um produto e também pode ser utilizado na Europa. Eles têm esse conceito. Mas a primeira coisa, qual é o teu terreno? Tá? É uma grade niveladora que vai fazer um serviço de rebaixar aquele volume de massa que você tem, mas a gente tem uma situação. Você quer mexer na superfície do seu solo 2, 3 centímetros. Tá? Não estamos falando de entrar 1 polegada no solo. Uma coisa é mexer a palha, outra coisa é mexer 1 polegada sobre essa superfície de solo. No plantio direto é uma situação. Eu não quero remoção de solo. Ou eu preciso remover uma parte superficial. Então a gente tem essa ferramenta. E essa ferramenta é para trabalhar de 15 a 18 km por hora. Você já pilotou o trator. Você imagina você num trator a 18 por hora na roça.
você vai subir, descer, subir, descer, subir, descer. Imagina você numa plantadeira a 15 por hora. Não. Imagina, não é você Eu no nunca trator que vai sofrer, né? Imagina a semente, linha por linha. Então, a gente gosta sempre de dizer, juízo e coerência Entendi. é muito bom e faz muito bem, principalmente no plantio. E aquilo que você falou também, Qualidade. Né? Se para mim tá bom, é uma escolha, né? Exatamente. Não é recomendável. Não. A máquina está aqui, disposta, ela tem esse recurso, porém a velocidade a ser empregada e a qualidade é uma decisão do produtor. Tá? Para isso, quando a gente fala de decisão e de opções, a gente tem 5 modelos de controle de profundidade diferente. Rogério, por que 5 modelos? Qual é a sua região mesmo? Qual é o teu tipo de solo? Qual é o teu tipo de vegetação na cobertura? Qual a umidade que você normalmente usa durante o plantio? Então, o tipo de controle de profundidade, os braços, o pneu utilizado, as regulagens muda. Então, a gente tem as máquinas que permitem você configurar qualquer um desses 5. Tá? Mas isso tudo é muito regional. Então a gente já sabe qual tipo de controle de profundidade é utilizado nessas regiões. Isso quer dizer que um projeto único só tem um único modelo de controle de profundidade e que você tem que comprar esse que eu tenho. Não. Entendi. A gente configura a máquina se adapta, né? Se adapta a isso. Esse que é um modelo mais que a gente tem colocado no Brasil, que a gente entende que ele passa a ser como um coringa. Ele consegue trabalhar nessas regiões com argila, com areia, umidade também em algumas áreas, tá? Porque ele tem um braço posicionado numa posição diferente, um perfil de pneu, regulagens, mas ele sempre a ideia é alinhar o centro de quem controla a profundidade com o condutor de saída da semente. Entendi. Então, conseguir fazer um controle de profundidade que consiga rodar em condições adversas era um desafio e a gente conseguiu fazer esse controle de profundidade para que a gente pudesse começar a utilizar ele em alguns projetos de máquinas. A gente está usando muito isso aqui no Cerrado e está começando a trazer para alguns modelos para o Sul. Tá? A gente sempre se preocupa porque nós produzimos máquinas para gerar ambientes de plantio. Tá? Se a gente não entender que a gente tem uma semente, que essas sementes podem ser monocotiledôneas, dicotiledôneas, que o sistema de raízes fasciculadas, raízes pivotantes, são diferentes de culturas para culturas, a máquina é a mesma. Só que a gente tem que preparar esse ambiente para essa semente de acordo com o tipo de cultura e tipo de solo. Então a gente produz máquinas com essas opções justamente por isso. A nossa grande preocupação é qual é o ambiente de plantio que a máquina está criando. Entendi. Linha por linha, planta por planta. Então a gente tem máquinas que criam, na prática, o que a gente vende uma plantadeira, mas a gente entrega ambiente de plantio. Show. É assim, o nosso pensamento não é no que a máquina é o que ela vai fazer, o que ela vai proporcionar. Que ela entrega, né? Sim, e é o que o produtor precisa. O que ele cria no ambiente de adubo e no ambiente de semente. A velocidade está extremamente ligada ao desempenho dessa deposição de adubo, dessa deposição de semente e da distância entre plantas. A gente tem tecnologias como opções de distribuição de semente de acordo com o recurso financeiro do cliente ou o recurso tecnológico na máquina. Mas o distribuidor de semente ele faz apenas uma coisa. Ele distribui a semente para eliminar a possibilidade de duplas e falhas. Isso no solo é a máquina que faz, é a nossa expertise. O que a gente faz com o corte de palha, o que a gente faz com escarificação na linha, o que a gente faz com a deposição do adubo, o que a gente faz com deposição de semente na mesma profundidade, cobertas com solo, sem ar, sem bolsão de ar, para que você tenha esse ambiente perfeito, porque você tem uma semente, todas na mesma profundidade, num solo coberto. Na sequência vem uma chuva e depois vem o sol, esquenta, germinação. Então é aquilo que a gente aprendeu lá plantando uma sementinha dentro do algodão. O que é isso? A diferença é que nós somos uma máquina que vamos lá e colocamos tudo no algodãozinho e prepara esse solo para que você tenha um ambiente perfeito de germinação. O fabricante de semente faz a parte dele.
Ele faz a semente que geneticamente tem um alto poder germinativo e produtivo. Nós temos as máquinas que criam esse ambiente de deposição dessa semente no solo, numa área total. Não importa se é 1 hectare, se é 10 hectares, se é 90, 100 mil hectares. Então a gente lida com o menor produtor ao maior produtor, sempre criando ambientes, e as máquinas são diferentes. E aquilo que a gente falou, velocidade diferente, resultado diferente. Não importa a máquina. E de acordo com a cultura, tem cultura mais tolerável e tem cultura mais ignorante. Qual que é mais tolerável? Aquela que permite você colocar mais sementes por metro. Né? Qual que é mais ignorante? Aquela que trabalha com menos sementes por metro. Isso é óbvio. E é o caso do milho. Né? Então, quando a gente chegar no estágio de plantar 8 sementes de soja por metro linear, nós não vamos estar plantando arbustos, nós vamos estar plantando árvores de soja. Porque você sair de 13, 15, 18 sementes de soja por metro para 8, vai baixar a população. A máquina planta quanto você precisa, do mínimo ao máximo. Mas aumentou a quantidade de plantas por metro, você facilitou a situação da máquina. Porque o erro é imperceptível. Você reduziu a distância entre plantas, você mostra o defeito da máquina ou do operador. Tá? Então, as plantas, ao falar de milho, velocidade é extremamente importante, porque você tem uma planta ignorante e você precisa de todas as distâncias iguais entre plantas. Não importa o modelo da máquina, não importa a tecnologia de acionamento de transmissão. Né? Existem recursos para que você tenha monitoramento e controle, que é a agricultura de precisão. Mas uma máquina mecânica faz um plantio perfeito. Velocidade, a gente sempre gosta de estar muito ligado ao grupo do GPD, né? O professor Paulo Arbex, que ele publica justamente esses resultados que a gente sempre falou, né? O quanto você mudar de velocidade, ele é nítido, é no solo, a superfície mostra o que é 11 por hora na mesma área, o que é 5 por hora na mesma área. Caramba, né, meu? Olha isso. É incrível, é incrível. Então, falar... nem todos vão ouvir e entender, mas quando ele vê, aí ele entende. E ele consegue entender isso na questão de produtividade. E quando a gente fala de máquinas, por isso que a gente trabalha com gramíneas, a gente trabalha com leguminosas, isso muda o comportamento da ferramenta no solo. Então todos os nossos projetos estão ligados ao que a gente tem que fazer nesse ambiente do solo, para a gente poder ter o recurso na máquina para gerar o melhor ambiente possível. Né? Então, quando a gente fala de gramíneas, nós estamos falando da base da alimentação mundial. Tá? E no Brasil, porque você fala de trigo, né? Você fala aqui a gente está usando muito agora o milho, aqui a cana de açúcar é uma gramínea, a diferença é que ela não é plantada com uma plantadeira de unidades por metro. Não, você planta o pé de cana, né? Ainda o melhor sistema é o pé com ponta, né? Mas assim, nós estamos falando de culturas diferentes que a gente, para fazer máquinas, a gente entende o que é agronomicamente aquela cultura, para que a gente entenda qual é o ambiente que a gente tem que criar nessas máquinas. Nós produzimos ferramentas que são a base para você criar esse ambiente nesse solo. Tá? E quando a gente vem e olha uma plantadeira, a gente entende que aí entra aquilo que a gente estava comentando lá atrás no café de manhã. Ferramenta de corte de palha de solo, sistema eficiente, mecanismo dosador, tudo isso uma máquina tem, regulagens e o fator que norteia sempre os nossos projetos. Ser simples. Não dá, facilitar a vida do cara e não complicar. Né? Você ser tecnológico e complicado. Outra coisa é você ser tecnológico e simples. Então a gente sempre entende com a visão, não é nem não só do cliente, mas a gente olha, o nosso técnico ele fala, não dá para pôr a mão ali. Como é que eu entro debaixo dessa máquina para fazer uma manutenção? Então a gente sempre se preocupa com isso. Então o nosso corpo técnico e a nossa engenharia tem sempre essa vertente de se entender, né, na hora de ter os seus projetos e partir sempre para a simplicidade. É como é o dia a dia e como facilitar o dia a dia, né? Exatamente. Você está coberto de razão. Às vezes você coloca muita tecnologia que complica, né? Muito confusa na hora de executar. E não é só isso. Hoje você tem um operador. Amanhã você pode ter outro. A simplicidade faz com que todos mexam.
É porque tem essa rotatividade de mão de obra, né? Muito. O cara tá hoje numa fazenda, amanhã você volta para dar um treinamento, ele não tá mais, tá na outra. É o que aí na outra já tá trabalhando com outro tipo de máquina. E a gente gosta sempre de entender isso aqui, assim, existem as novas gerações, a gente está pensando sempre na nova geração, na seguinte situação: a facilidade sempre tem que perseverar dentro dos nossos projetos, mas isso não quer dizer que você tem que pôr a mão na graxa e ficar reapertando. Então a gente está trazendo a evolução dessas máquinas, eliminando pontos de graxeira, pontos de lubrificação, mas sem perder resistência, robustez, tá? Qualidade e simplicidade. Tá? Então, mesmo nas máquinas com alta tecnologia, articulações, a gente sempre pensa nessa simplicidade, tanto hidráulica como mecânica. Tá? Você tem que ter isso, porque é isso que faz com que o seu projeto dure. Tá? Acima de tudo, a gente sempre pensa na marca, né? O que a marca leva para o mercado, como ela entra na cabeça do produtor. E uma coisa que a gente não abre mão é da qualidade e robustez. Boa. Né? E custo de manutenção para isso também. São pontos que a gente sempre tem em mente para fazer com que os projetos tenham uma vida longa. Tá? Porque tem máquina aí de muitos anos rodando no campo. 20 anos plantando até hoje com qualidade. Né? E o cara não troca por nada. Não. Não troca, falando, não me dá novidade. E não ficou desatualizada. E por que a gente faz isso? De novo, porque a gente produz esses itens. A gente produz os discos de corte, então independente qual é o modelo de máquina ideal, que região que você está, que tamanho de linha que você precisa, se é pivotante ou pantográfica, né? Se você quer embarcar na agricultura de precisão, porque uma máquina básica já nasce com transmissão mecânica. Né? Quer colocar um monitoramento, todos os nossos projetos permitem essa modularização. O que a gente quer mostrar para o produtor é que nós temos o modelo ideal para a região dele, para o tamanho de propriedade dele, a tecnologia que ele quiser e os recursos de opcionais que ele precisa para o tipo de solo. Trocando o disco de corte, mudando haste escarificadora, tá? Gerando ambiente no solo. E todos os nossos projetos são embasados cientificamente em gerar um ambiente para o desenvolvimento daquela cultura. Tanto na parte, uma coisa é plantar semente, outra coisa, o que vai acontecer nesse ambiente com o sistema radicular, com a absorção de nutrientes, porque na sequência você tem a adubação de cobertura. Tá? Então a gente sabe que dentro de uma plantadeira existe uma tecnologia biológica, que é a semente, mas existe uma tecnologia química, que são os adubos. Tá? E a gente trabalha com produtos químicos para fazer essa correção de solo. Então são conceitos agronômicos em conceitos mecânicos, tá? Para uma aplicação dentro de uma geologia, que é a parte de solo. Então é um conceito muito amplo. E aí a gente entra com eletrônica, hidráulica e aeroespacial. Porque é isso que permeia a cabeça do produtor, é o que a gente sempre fala. Ele precisa hoje de consultores que levem a informação para que ele possa interpretar aquilo que é melhor para ele. Hoje o problema não é recurso. O problema é entender o que ele precisa para fazer o investimento certo. Tá? E dentro disso, isso a gente consegue resumir uma plantadeira. Disco de corte, ferramenta de adubo, distribuição de semente, controle de profundidade. Não importa aqui, o que vai mudar? Qual o chassi? Tá. Se é rígido, uma articulação, duas, se a linha é pivotante, se a linha é pantográfica, se tem menos linha, se tem mais linha. Tudo isso é refém de uma coisa: regulagem e velocidade. Então, o planejamento da ação é por parte do produtor. Os modelos a gente tem, as ferramentas a gente disponibiliza como opção. Então, o produtor consegue comprar hoje a solução de acordo com a região que ele está. Né? A gente consegue atender o produtor da melhor forma possível, do jeito que ele precisa. A gente costuma dizer que nós somos especialistas na necessidade do produtor. Por quê? A gente primeiro quer entender o que ele precisa para entregar a ferramenta certa. Sim, não, fantástico. São opções. Não, eu gostei, eu achei assim, vou te falar aqui, para mim, era até mais simples escolher a plantadeira correta. Mas no mundo de tantas variáveis, eu falo assim, é porque o agricultor ele já domina o ambiente dele, né? O ambiente. Então para ele é fácil, mas assim, para eu, por exemplo, assim, de fora, eu recomendar não é fácil.
Não. Por quê? Porque, de novo, você falou, não é um produto padronizado, ele é personalizado, que respeita todas as variáveis para que se obtenha o máximo, né? Não é como um carro, um veículo que você, por exemplo, sabe que todos andarão sobre a mesma estrada. O que muda é a potência que ele tem, o conforto que ele tem disponível, o tamanho, assim, o consumo. Não, para plantar é diferente, né? A estrada é diferente para todos os produtores, né? Então cada um tem a sua área onde isso vai rolar. E aí você tem que ter um projeto que ajusta aquela necessidade. Não, isso aí eu achei fantástico. E no nosso caso, e por que a gente faz todos esses modelos? A gente fabrica plantadeira desde meados dos anos 80. Eu queria te fazer uma pergunta assim, ó. Eu vou levar um pouco para a pulverização, né? Sim. A gente vê que existem alguns agricultores que estão trabalhando com pontas erradas. Na sua percepção, você acha que tem agricultor trabalhando com a plantadeira errada? Eu estou olhando para o universo, por exemplo, da Tatu, tá? Às vezes o cara ele tá com uma opção de vocês, só que não era adequada. Sim. Você acha que isso tem muito no campo? Acontece também. Tipo assim, ou porque aí o que causa isso é outra coisa. Tipo assim, causa porque às vezes não tem conhecimento do que tem de novo, né? Mas você acha que isso acontece no campo frequentemente? O cara tá com o implemento, tô falando de uma forma geral, não tô falando de plantadeira, que não seria o melhor para aquele ambiente, porque é que nem você falou. Porque, Rogério, eu tô querendo entender o seguinte, a agricultura não é padrão, né? Não é padronizada. Então, por isso que eu tô trazendo essa pergunta para você. Eu vou dar um exemplo para você. Por que existem modelos diferentes? Para aplicações diferentes, necessidades diferentes. Quando a gente fala de uma grade aradora, parece ser simples. Uma grade, não é isso? O cara fala assim, a grade não precisa ter um curso disso não. Você já ouviu isso aí? Isso, já muito. Né? Aí eu te pergunto, por que a gente tem quase 70 modelos de grade? Modelo, não estou falando de tamanho. Tá? Por aplicações. Você quer um preparo de solo primário, em alta profundidade, ou você quer um preparo de solo numa área que já foi preparada, que você tem que fazer apenas uma incorporação. E aí você quer uma grade de preparo de solo secundária, que é uma niveladora. Então, a gente tem tipos de grade específicas para aplicação. Então, a grade para uma abertura de área é uma. A grade para uma manutenção de área é outra. A grade para você fazer uma segunda passada, ela pode ser aquela grade que você possui. Normalmente é isso que acontece. O agricultor usa o que ele tem. Então, mas grande parte. Mas toda vez que você vai fazer um investimento, você tem que entender de novo na proposta que você precisa. E aí existem opções. Tá? O que falta muitas vezes é a informação do que ele precisa interpretar e de ser o melhor para ele. E aí o que é interessante nas feiras não é a venda. Assim, a feira para vender. Eu gosto muito da parte da feira onde a gente leva a informação e o conhecimento. Eu vou falar para você, existe muita moda na agricultura também. Né? Eu vou dar um exemplo para você. Subsolagem ou escarificação? Aí o cara quer escarificar. Aí que tá. Aí... É como se você fosse no médico e você fizesse não fosse no médico e fizesse uma automedicação, ou você fosse no médico e ele te desse uma receita. E como que ele te faz uma receita? A primeira coisa que o médico faz um exame de sangue. Subsolagem e escarificação, você só pode saber o diagnóstico se você for lá e medir qual é o seu grau de profundidade de área de compactada. Ali vai dizer se é uma escarificação ou se é uma subsolagem. A ferramenta utilizada errada transfere o seu problema hoje para uma profundidade diferente amanhã. Então, nós temos escarificadores, nós temos subsoladores. Qual que é a moda hoje? A escarificação. Não pode Por quê? mexer em palha. A primeira coisa, quando você pergunta, o seu grau de compactação tá... Não, os dois não mexem em palha. Mas qual é o grau de compactação do produtor no solo? Se ele não medir, ele usa errado a ferramenta. Exato. Então, a mesma coisa no plantio. Ele tem que entender se ele precisa realmente de uma máquina pivotante ou pantográfica. Ele precisa entender se ele precisa de um sistema pneumático ou não. Ele precisa entender se ele precisa de uma máquina de chassi articulado ou não.
né? Mas uma vez que ele tem o entendimento, ele fala assim, agora eu fiz o investimento certo. É porque às vezes o cara que você acabou de falar, ele não entende, ele não sabe que ele tem o problema. Isso. E aí, porque não identifica o problema, não consegue escolher a melhor solução, não é? Correto. Que já existe a melhor solução. Exatamente. Então, quando você coloca, tipo, é o que você falou, tem que medir. Sim. Se não medir... Nós, os agrônomos têm um trabalho fantástico, fundamental. Eu gosto sempre dessa parte que é assim, ó, os agrônomos têm que voltar naquela realidade de quando ele sai da faculdade com toda aquela vontade de aplicar as técnicas agronômicas que eles conheceram. Os princípios não mudarão. Entendi. O solo continua solo. Certo? Superfície é superfície, profundidade é profundidade. Ele tem correção de solo, é correção de solo, virão outros materiais, mas assim, o que nós vamos fazer para manter isso aqui e que recurso nós vamos colocar em cima dessa área para colocar uma semente? A parte da semente já foi feita, né? Já temos uma evolução nesse híbrido, nessas opções de culturas de alta produtividade. Mas o que é uma plantadeira? Ambiente. A plantadeira, com a máquina certa, você gera um ambiente correto para você ter produtividade. A gente sempre costuma dizer que é o seguinte, a sua colheita começa no plantio. Um plantio mal feito, colheita mal feita. Tá? Então, as opções a gente tem, né? Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição, tem todo um corpo técnico, toda a equipe de vendas. Nós somos o maior fabricante de implementos da América Latina e no Brasil a maior equipe técnica, né? E a equipe comercial no campo é a nossa. Nossa. Então nós temos uma área de atuação gigantesca, muito bem dividida na parte comercial e parte técnica, para atender essa demanda de produtores e rede de concessionários. E a gente está sempre à disposição na fábrica, de braços abertos. É só nos chamar que a gente vai. Não, beleza. Show. Isso aí, né, Iago? Você tem alguma pergunta, Iago? Hoje não? Tá de boa? Geralmente ele mete umas perguntas aí, mas acho que ele ficou com medo. Verdade. Rogério, então, cara, em nome da Agro Academy, né? Eu gostaria de te agradecer a presença, essa aula, né? À disposição sempre. Cara, eu poderia ficar aqui só ouvindo muito mais, porque para mim foi uma MBA em plantio aqui, né? Como escolher a máquina correta, acho que ficou claro para todo mundo. Eu queria deixar você falar aí o seu ponto final, se quer falar alguma coisa. Apenas para finalizar, a gente, como eu disse anteriormente, a gente está sempre à disposição lá na Tatu. Tem todo um corpo técnico e um corpo comercial para atender os agricultores e a gente gosta sempre de, antes de falar, a gente gosta de ouvir, né? Então, passem as demandas ou tirem as suas dúvidas, que a gente faz a melhor recomendação. A gente entende que não existe receita de bolo pronta. A gente tem os ingredientes e os remédios nas doses certas para cada aplicação. Então, entre em contato com a gente, converse com a gente na feira, procure uma rede de concessionários, a equipe de vendas, a gente vai no campo, essa equipe vai no campo, vai na propriedade, faz o melhor entendimento para fazer o melhor atendimento e a gente não quer vender uma máquina, a gente quer vender um produto que cria o melhor ambiente de plantio. Né? É a mesma coisa com preparo de solo. Não vendemos equipamento de preparo de solo. A gente tem uma solução de preparo de solo de acordo com a necessidade. Então, por isso que nós temos modelos diferentes. Não é, a gente quer, lógico, vender mais do mesmo, mas a gente entende que cada um tem a sua aplicação e a sua especificação. A gente montou projetos diferentes e uma fábrica para atender esta demanda com todas essas diferenças, porque nós nascemos assim, o DNA da Tatu Marquesan é assim. Então a gente sempre ouviu para poder traduzir isso em ferramenta e facilitar a vida do produtor. Estamos sempre à disposição de todos. Ok? Beleza, valeu. Um abraço. Valeu.